Pessoal, aula 2 de Direito do Trabalho, e essa aula é uma aula extremamente complexa, tá? Porque nós vamos trabalhar conceitos extremamente aprofundados, tentando fazer isso em pouco tempo para não roubar o tempo de estudo de vocês. Vamos lá. Primeira coisa, o nosso foco aqui é trabalhar flexibilização e desregulamentação. E a diferença base de desregulamentar o direito do trabalho para flexibilizar o direito do trabalho é: quando eu flexibilizo o direito do trabalho, eu tenho uma base normativa e essa base normativa me assegura direitos mínimos, mas me autoriza em determinados pontos a utilização de normas coletivas para flexibilizar, relativizar esses direitos. Bacana. Isso é flexibilização. E a ideia de desregulamentação, que é uma ideia que copia o modelo norte-americano, é uma ideia que fala o seguinte: olha, todo poder de negociação ou de estabelecimento de legislação autônoma na relação de trabalho é das partes. Elas decidem os limites que elas querem tratar. Só que lá nos Estados Unidos, galera, eu já vou impactar agora a nossa aula, existe uma teoria chamada loss-win ou loss-loss. Ela fala o seguinte: olha, muito embora as partes detenham esse poder negocial, existe um limite a esse poder negocial. A partir do momento que o empregado ou que o sindicato dos empregados abre mão de determinado direito, ele deve ganhar um outro direito de igual envergadura. Isso é loss-win, ou seja, ele perde um direito, mas ele ganha um outro direito. Eu não posso operar um loss-loss, ou seja, eu simplesmente renuncio, abro mão de direitos. Antes da reforma trabalhista, o voto do ministro Teori Zavascki sobre a validade de supressão das horas em itinere mediante norma coletiva, ela era bem clara. Ela falava o seguinte: olha, é possível fazer isso aí, mas é possível desde que haja um direito de igual envergadura. Por exemplo, eu estou tirando aqui a hora em itinere, mas eu estou dando um seguro de vida para cada trabalhador. É um direito de igual envergadura. Existe uma correspondência aí, existe um equilíbrio na relação. E muitas empresas, quando contestavam ações nessa época, e aí se você tiver numa prova de sentença que pegar um período pré-reforma e tiver que julgar a hora em itinere, com autorização de norma coletiva para reduzir ou extinguir o pagamento, você vai se lembrar do seguinte: olha, a empresa levanta uma tese, ela fala assim: eu tenho uma norma coletiva, viola a boa-fé, sindicato, você pegar essa norma coletiva que eu tenho e utilizar ela, sendo que você fez ela comigo, para buscar direitos que não constam nela e que foram objeto de transação na norma coletiva. Porque quando eu falo transação as duas partes abrem mão, não foi renúncia. E aí, o que acontecia? Essas empresas utilizavam essa tese unicamente no sentido de que a norma coletiva batia na tecla de que valia aquela cláusula e em virtude da boa-fé ela devia ser respeitada. Só que eles não apresentavam o direito em contrapartida. E muitas vezes o juiz não investigava isso na norma coletiva, até porque não estava na litis contestácio, a empresa sequer levantava essa possibilidade. E aí ficava um julgamento às cegas que normalmente não chancelava essa norma. Então, se você se deparar em sentença com um problema desses, o que você vai analisar? Qual é o direito que tem contrabalanço em relação àquele direito que foi suprimido ou que foi transacionado? E aí você vai apresentar a sua decisão. Aí você vai solucionar o problema. Beleza, pessoal? E seguindo aqui, na sequência dos nossos estudos, trabalhamos desregulamentação, teoria do loss-win, loss-loss, trânsito com a decisão do Supremo de horas em itinere pré-reforma. Agora eu quero falar de flexibilização. E a CLT, a Constituição, antes da reforma trabalhista, ela era bem clara no que toca a flexibilização. Ela era bem clara mesmo. Ela falava o seguinte: olha, eu posso flexibilizar reduzindo salários, mas consequentemente eu tenho que reduzir jornada, né? O plano de proteção do pleno emprego, também conhecido como layoff. Eu posso flexibilizar o direito do trabalho no caso do turno ininterrupto de revezamento. É de 6 horas, eu posso aumentar para 8, por exemplo, desde que seja chancelado por norma coletiva. E eu posso flexibilizar a jornada de trabalho. Então vejam só, via de regra, o conjunto constitucional que trouxe hipótese de flexibilização se insere num conceito em que a gente chama de flexi-tempo. Por que flexi-tempo? Porque mesmo na hipótese de redução de salário,
eu estou flexibilizando o tempo, porque eu estou reduzindo o trabalho e reduzindo jornada. E quando eu estou aumentando o turno ininterrupto, lógico que eu vou ter uma contrapartida salarial. E quando eu estou diminuindo a jornada num dia para aumentar em outro dia, evidentemente que eu vou ter um ajuste de jornada. Então essa hipótese, ela é chamada de flexitempo, flexibilizar o tempo. Eu tenho que trabalhar 44 horas na semana, eu posso trabalhar 12 horas em 2 dias e compensar os 24 nos outros 4 dias, por exemplo. Isso é flexitempo. Só que a flexitempo, a flexibilização de um modo geral, ela deve ser lida à luz de uma outra teoria ou de um outro conceito que a ela é paralelo, que é o conceito da flexissegurança. Eu posso flexibilizar desde que eu não viole a segurança do trabalhador inerente àquele contrato de emprego que ele tem. E aqui eu não falo única e exclusivamente da segurança relacionada ao meio ambiente de trabalho, embora muito importante. Eu falo de uma maneira bem básica aqui da segurança que ele tem em relação ao limite contraprestativo do contrato. O que isso quer dizer? Olha, eu tenho uma segurança de que se eu trabalhar 8 horas, eu vou receber equivalente às 8 horas. Mas se meu patrão diminuir minha jornada, ele vai diminuir meu salário. E se ele aumentar, ele vai aumentar meu salário. Então isso é flexissegurança. É você transacionar dentro dos limites da boa-fé objetiva, sem causar dano a outrem e sem desequilibrar a relação de trabalho, a relação de emprego, a vida entre as partes. E aí você vem e me pergunta assim, Alexandre, beleza, você trouxe essa ideia de flexibilização à luz da Constituição. Tivemos alterações na Lei 13.467, também conhecida como Reforma Trabalhista, alterações de grande monta, que ampliaram deliberadamente os limites dessa flexibilização. E a gente vai começar falando, lógico que não pormenorizadamente de cada inciso, mas do artigo 611-A da CLT, que fala o seguinte, que a convenção e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. Vejam que quando ele utiliza essa expressão entre outros, dá a entender que há na legislação um caráter exemplificativo e não taxativo. Ele amplia a possibilidade ou os limites do acordo ou da convenção coletiva. Os limites da negociação coletiva estão aqui no 611-A, especificados em cada um dos incisos, porém ele utiliza uma expressão que permite uma amplitude. Agora no 611-B, ele traz uma questão bastante interessante. Ele fala o seguinte, olha, constituem objeto ilícito de convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho, exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Galera, vejam só, ele não fala só em supressão, ele fala supressão e redução. Quando ele fala supressão e redução, ele não está permitindo que esse direito seja objeto de transação. Ou seja, eu abro mão dele aqui, desse direito A, para ganhar o direito B. Não pode. Ele não pode ser suprimido, ele não pode ser transacionado, ele não pode ser reduzido, em hipótese alguma. E como que eu vou ler o 611-A? Quando ele trata entre outros, os limites dele estão no 611-B. E mesmo assim, a leitura do 611-A da CLT deve ser uma leitura muito atenta, porque às vezes ele traz uma impropriedade técnica em relação ao 611-B, resultado de 4 meses úteis de tramitação de um projeto de lei no Congresso Nacional. Mas tudo bem. Vamos lá, 611-A, só para a gente ver aqui, 611-A fala que a convenção coletiva e o acordo coletivo têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre inciso 12, enquadramento do grau de insalubridade. Bacana. Aí vem o 611-B e fala o seguinte, ó, constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. E aí ele vem no inciso 17 e fala o seguinte, normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Primeiro ponto. Segundo, adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas. O que ele está falando aqui? Está falando o seguinte, olha, presta atenção. Eu não posso suprimir e eu não posso transacionar grau de insalubridade e de periculosidade. Porque eu tenho que observar as normas previstas em lei e as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. E o ex-deputado Rogério Marinho, que hoje é o secretário do Trabalho do
nosso presidente Jair Bolsonaro, ele cogita já a hipótese de acabar com todas as normas regulamentadoras dentro do direito do trabalho, viu, pessoal? Então, todas as normas regulamentadoras do extinto Ministério do Trabalho e Emprego, elas podem ser objeto de extinção em breve. Vai ser um holocausto contra o trabalhador, sobretudo contra a saúde e segurança do trabalhador, ok? Mas cogita-se isso. E como que eu vou ler a CLT 611B, inciso 17 e 18, com o 611A, inciso 13? Eu vou ler da seguinte forma. Quando o 611A, inciso 12, perdão, e não inciso 13, fala em enquadramento do grau de insalubridade, ele quer falar o seguinte, olha, quando eu falo em enquadramento desse grau de insalubridade, eu estou falando que eu posso aumentar o grau de insalubridade, mas não diminuir. Porque o 611B fala que eu não posso reduzir direito e fala que eu não posso suprimir direito. Só que eu tenho uma voz na doutrina que é um pouco divergente. Ela fala o seguinte, olha, quando fala em enquadramento do grau de insalubridade, está querendo falar o legislador o seguinte, que eu posso pagar o adicional de insalubridade de acordo com a exposição do trabalhador ao risco. E aí eu fujo daqueles limites jurisprudenciais do TST, até porque a própria reforma trabalhista disse que o TST não pode criar nada, está lá no artigo 8º. Como que eu vou me comportar aqui? Pessoal, eu penso que valorizar a norma coletiva é de extrema importância, evidentemente. Só que se eu me deparar com uma situação dessas em sentença, lógico que eu vou solucionar a minha questão, sobretudo pelo perfil constitucional que traz a tutela do meio ambiente e trabalho, lá no artigo 200, inciso 8º, que acompanha também os preceitos constantes no artigo 7º sobre a tutela da saúde do trabalhador. E eu falo em saúde, quando eu for fundamentar lá na segunda fase na sentença, saúde enquanto elemento máximo consubstanciador da dignidade da pessoa humana, só perdendo para o direito à vida. Então, se eu desacoberto esse direito à saúde, permitindo transações que podem vir a trazer causas ou elementos deletérios ao contrato de trabalho, podem vir a prejudicar o trabalhador, evidentemente que dentro dessa circunstância, dentro dessa situação, eu não vou chancelar uma norma coletiva que reduza o grau de insalubridade ou que pague o grau de insalubridade de acordo com o tempo de exposição. Até porque o controle do tempo de exposição do empregado às condições etiologicamente desequilibradas é um controle muito difícil de se fazer. Certo, pessoal? Então seria, em tese, um controle por estimativa, para evitar controvérsia nesse sentido. Tendo eu elementos na Constituição, tendo eu elementos na Convenção 55 da OIT, tendo eu elementos na própria CLT, é evidente que eu vou afastar essa possibilidade e vou decidir declarando a nulidade específica daquela cláusula. E nós vamos discutir depois sobre a participação do sindicato no processo. Bacana, pessoal? Essa é a nossa aula de Direito do Trabalho, aula 2.